Shalom, shalom, estamos nos aproximando de Tu Bishvat, o ano novo das árvores, e nós somos como as árvores, cada um de nós, então por isso que é muito importante. Se eu não me engano, agora no calendário vai ser, nesse calendário civil brasileiro vai ser na segunda-feira, Tu Bishvat, então se recomenda muito que se faça uma seudá com frutas que sejam, por exemplo, hadamá, frutas que sejam haetz, por exemplo, um exemplo de fruta hadamá, mamão, melancia, também como frutas que são haetz, como morango, maçã, etc. Banana também é hadamá. Agora também se recomenda se ter uma fruta diferente para fazer um sheriano, uma fruta que você não comeu ainda nessa estação. E ter a ciência de que nós somos como as árvores, e quem traz isso pra gente é o próprio Maharal de Praga, que nos tem uma comparação em relação à natureza, em relação aos frutos. Um exemplo, a árvore da vida, e nós somos como a árvore. Com o tempo a gente vai dar frutos que são os filhos, e desses filhos, e eles vieram de uma semente, e assim é uma correlação até com o próprio estado da fecundação, quando se tem o contato, por exemplo, marital entre homem e mulher e o nascimento de filhos. Tudo com muita deseta de Shmaya e de forma com muita kedushá. Então existem alguns costumes, existem aqueles que fazem até uma seudá que lembra muito uma seudá de peça, né? Tem 4 copos, tem uma correlação, fala sobre os 4 mundos, né? Uma correlação cabalística, isso varia de linha para linha. Agora, o muito importante e o mais importante é ter ciência que em Tu Bishvat é o ano novo das árvores. E Masechet Rosh Hashanah, ele começa falando sobre 4 anos novos que nós temos: Behemoth, dos animais, do homem, da criação do mundo, das árvores e dos reis. Então, quando se inicia um novo ciclo, muita coisa pode ser reiniciada. Então a gente tem que ter a ciência de, assim como as árvores, também a gente procurar, fazendo uma analogia com os nossos dias, comer mais frutas, ser mais saudável e aproveitar e iniciar alguma coisa positiva, aplicar alguma mitzvah de uma forma mais bonita. Um exemplo, aquele que tem o costume de colocar tefilim, Baruch Hashem, já coloca tefilim todos os dias na tefilá de Shaharit, colocar com mais kavaná, procurar tomar cuidado de não fazer as coisas de forma mecânica, mas de colocar sempre intenção naquilo que faz. E é isso que nos ensina os nossos mestres da Hassidut, todos, entre eles o próprio Zusha de Anipoli, que é a ideia, como traz o nosso mestre Baal Shem Tov, é tocar os corações de cada Yehudi com simches, com alegria. Então, mediante a isso, nesse Shabbat, Bashalá, que foi o Shabbat do Kiryat Yam Suf, com Shirah, Ásia Shir, traz o Rabino Natan em nome do Rebbe de Nikolsburg, que sempre nessa data eles tinham costumes, os Hassidim de Nikolsburg, de levantar a calça porque poderiam se molhar, tendo essa impressão de que eles realmente estão atravessando o mar. Mas o mais importante de tudo isso é termos que observar a emuná, como traz o próprio Rebbe de Mavekashei Mune, o Rebbe Kon, que nós temos que ter emuná de Nachshon Ben Aminadav. Moshe Rabbeinu fez tefilá, Ribono Shel Olam, dai
Arshav lasot maseh. Basta, agora é o momento de você fazer. Então, ele fala para o povo, Nashon ben Aminadav não pensou duas vezes, se jogou no mar. E assim consta no Midrash, tem no Midrash Tarumá, por exemplo, que ele chegou até próximo do nariz, o mar se abriu. Isso é uma das versões. Uma outra versão que se conta através da Hassidut, entre a Hassidut de Leilov, que ele, atravessando o mar tomado, ele falou Mihamorra, e as águas começaram a entrar no nariz. Ele tossiu e falou na segunda parte Mikamorra, já porque ele já estava misturando água que entrava e o mar se abriu com essa emuná. E agora o dado mais importante e interessante é a techuvá do próprio faraó, aquele que teve o coração endurecido. Traz os nossos mestres que ele ficou impressionado com a força do Am Israel. E ele fez Alel completo quando o Am Israel saiu do Egito. Esse foi, por exemplo, digamos assim, o zerut que ele teve de não falecer quando abriu e depois fechou o mar. E ele também cantou Aziashi, e ele também falou Mihamorra. Ele foi para o Nínive e se tornou um governador daquela região até a chegada de Yonah Hanavi. E tudo isso com muita emuná, com muita emuná. A ideia é de que a gente não tem que se importar com o que acontece no nosso redor, a gente tem que fazer a nossa parte da melhor forma possível e sempre com muita alegria e com muita emuná. Tive o zerut de passar o Shabbos Kodesh na casa de um Talmid Chacham, um dos Avrechim do Kolel, de um dos Kolelim que eu tenho a alegria de participar, o Chacham Hades Haim Hades. Na verdade, eu fiquei sabendo que o nome dele é Haim Nochum Hades, e uma mente privilegiada que consegue fazer correlação entre a Gemara e a própria Halachá. Aliás, o Ribi Meir Tawil nos ensina sempre que não tem como uma pessoa ser um posek Halachá, chegar a conhecer a Halachá se ele não conhecer Gemara, porque a essência da Halachá é a Gemara. E se ele quer realmente conhecer de onde veio, ele não deve somente estudar o Talmud Bavli, mas também tem que estudar o Talmud Yerushalmi. Ele tem que entender a essência da Halachá. E traz um marshal, ou seja, uma parábola, o Hades, sobre um caso aonde sobre a questão do Paró, que ele podia já ter deixado o povo sair, mas ele teve que receber muito makot. E da mesma forma, se a pessoa faz algo errado, sintetizando o que ele falou, e a pessoa tem que passar por algum tipo de receber makot em português seria receber algum tipo de makot, receber algum tipo de corretivo. Então, se ele tivesse que comer um peixe ruim, ou pegar chibatadas, ou fazer aquilo outro, e aí ele vai, não, eu vou comer um peixe ruim, o peixe não tá bom, eu prefiro pegar chibatadas, eu prefiro pagar uma multa. Ele trouxe um lindo marshal, o Hades, mas em Kitsu a essência é que não precisa a pessoa ter que passar por tanta privação, tanto sofrimento. Ela pode parar, apertar o botão de para e parar aquele instante. Ele não precisa comer peixe ruim, ele não precisa passar por uma situação ruim, ele não precisa pegar chibatada, ele não precisa ter que pagar algo tão caro. E às vezes nós deixamos de aprender com os nossos erros e os erros dos outros. A gente tem que passar. Ribono Sholom fala assim: vai, faz. A gente não. Semana que vem, vai, faz. Não. Outro dia, vai, faz. Não. E somente às vezes com algo bem
bem abrupto, alguma situação desfavorável, a gente começa a mudar essa percepção. Então que a gente possa ter consciência de ter a própria consciência de não precisar passar por atribulações para poder vencer e mudar de percepção. Hoje e sempre só Simres Bruches e Naches.